Fala galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E antes de começar a edição dessa semana, eu lembro que você pode assinar o nosso podcast via iTunes, Android ou Podflix. Somente assinando vocês passam a receber os nossos programas assim que eles forem publicados. Ladies and gentlemen. Galera do Mundo das Lutas, o convidado especial dessa semana é o Leonardo Fabre, repórter do Portal do Vale Tudo, que vai me ajudar a falar aí sobre o melhor que tem acontecido no mundo das lutas. Tudo bem, Fabre? Fala, Coutinho, tudo ótimo, irmão. Prazer estar participando do podcast. Você é o único cara que me convence a gravar programas, né? Porque eu não sou muito fã da minha dicção, mas aqui eu me sinto à vontade. Maravilha, tô apostando no seu talento, você sempre corresponde. Primeira coisa que eu queria falar, ontem a gente teve essa semana a oportunidade de participar de um Media Day, né, promovido pelo UFC, e a gente contou aí com as presenças de Thiago Marreta, Jéssica Andrade e Paulo Borrachinha, né, 3 nomes aí na nova geração, 3 nomes que estão fazendo bonito no UFC. Mas primeiro eu queria falar do Marreta. O Marreta, depois da lesão do Glover Teixeira, ele se apresentou para substituir o Glover e enfrentar o Jimmy Manuwa na luta principal do UFC São Paulo, que acontece no dia 22 de setembro, lá no ginásio do Ibirapuera. Primeiro eu queria saber, ontem a gente viu o Marreta falando um pouquinho sobre a luta, ele mostrou um pouco da ansiedade de que ele tá de ver como é que ele vai se sair na categoria dos meio pesados, já que a estreia dele na nova divisão, né, ele era um atleta médio e agora vai estrear logo contra um top 5 dos meio pesados, mas queria saber primeiro qual que é a sua expectativa em relação à performance. O que você acha que o fato de se transformar um meio pesado vai agregar ao jogo do Marreta? Então, a performance é difícil a gente falar, né, que a gente não sabe como ele vai chegar lá, porque ele vai estar mais pesado, por outro lado ele vai sofrer um pouco menos no processo de corte de peso, e querendo ou não, ele vai enfrentar o 5º colocado da categoria de cima, né? É uma luta que ele não tem nada a perder, na teoria. Se ele ganhar, ele vai ficar muito bem, só que não tem um prognóstico assim. O Jimmy Manuwa é o favorito, com bastante margem, inclusive, mas pro Marreta é aquilo, não tem nada a perder, como se fosse um brinquedo num parque de diversões, uma montanha-russa que é perigosa, mas pode deixá-lo num bom momento, né? Numa boa situação. Gostei dessa analogia, é uma montanha-russa, dá medo, né? Mas no final, se tudo der certo, se ele sobreviver, acho que os frutos são grandes, né? Porque ele vai fazer uma luta principal, vai passar na Globo, é uma oportunidade grande pro Marreta, né? O 5º colocado da categoria de cima, o Marreta no peso dele, que é o médio, ele tá em 12º. Imagina o que pode catapultá-lo nessa luta. Tanto nos médios, mesmo ele vencendo na categoria de cima, eu acho que ele poderia dar uma subida nos médios. Não sei se existe essa possibilidade no ranking, no funcionamento do ranking, mas poderia. E se ele optar por ficar nos pesados com a vitória, ele com certeza já entra no top 10. No mínimo, né? Porque ele vencendo no top 5, acho até que como a categoria tá rasa, né? Esse bobear ele já entra logo no top 5 de meio pesados, que não tem muito desafiante atualmente. De repente ele até encurta esse caminho pelo cinturão, né? Exatamente, isso é o mínimo. Sendo que o Marreta, ele mesmo já admitiu em algumas derrotas dele que ele tem um problema psicológico, né? Que ele às vezes sente a pressão. Algumas lutas ele até estava se consultando com um mental coach, né? Um psicólogo esportivo. E essa é daquelas lutas que ele pode entrar tranquilo, que não tem pressão sobre ele. Ele pegou de última hora, pegou o 5º colocado da categoria de cima, né? A categoria que é a dele. Então eu acho que ele pode render mais do que ele já rende, né? Só que pro estilo de luta dele, né? Que é a trocação dos dois, inclusive, é uma luta que pode terminar cedo. Acho que provavelmente vai, né? Muito difícil que essa luta chegue no 5º round. São 2 trocadores natos, batem pesado. Então, acho que os fãs acabam, no final das contas, ganhando mais. Acho que vai ser, inclusive, uma luta mais empolgante do que seria o próprio Glover. Não relacionada a quem é melhor, se um lutador é mais empolgante que o outro, mas é o estilo de jogo, né? O Glover... É o casamento. Exatamente. O Glover é um cara que gosta de botar pra baixo. Sim, e Glover e Manu, a gente esperaria uma luta de 2 bons lutadores do meio pesado. Agora que entrou um peso médio, veio um adversário do nada pro Manuwa, eu acho mais interessante porque pode acontecer a zebra, né? Sempre que tem uma possibilidade de zebra, eu acho mais interessante, fica mais legal de assistir. Porque Manuwa ou Glover que vencesse ali, não teria aquele uau. Agora o Marreta pode surpreender. Eu acho que uma luta que tenha um final que ninguém espera, ela tem mais... ela agrada mais, pelo menos a mim, né? E Fábio, eu não sei você, mas acho que uma coisa também é especial. Às
gente que já acompanha o MMA há muito tempo, a gente já teve uma época que isso acontecia mais vezes, né? Mas aquela época de Anderson Silva, Minotauro, que quando alguém se lesionava, os caras já se apresentavam pra lutar. Essa ousadia do Marreta de se colocar à disposição, um cara brasileiro vai salvar um evento no Brasil, e logo numa ousadia dessa de aceitar enfrentar um top 5, isso dá um brilho ainda mais especial, né? Tipo, acho que pro fã de lutas, o fã brasileiro, acho que isso dá uma empolgada, não dá não? Sim, é o artista marcial, né? Que não liga pra... O próprio Marreta já falou que não liga pra planejamento, que ele se considera, entre aspas, velho, né? Ele não é um jovem que tá começando agora e pode planejar uma caminhada até o cinturão. Ele fala que ele não tem muito o que perder, não tem tempo a perder. E eu lembro de outros também. Outro que é assim é o John Lineker, que sempre que cai uma luta na categoria dele, ele pede pra lutar. O Fábio Maldonado já fez isso. John Lineker, inclusive, merece o prêmio de casca grossa do ano só por ter pedido pra enfrentar o Zabit Magomed Sharipov, né? Merece o prêmio de herói. Nossa de senhora. destemido. Tem que ter muito peito mesmo. Tem que se garantir muito. Tem que se garantir muito. Seguindo em frente, a gente falou aí do Marreta, a gente também teve no Media Day a participação da Jéssica Andrade. A Jéssica volta ao octógono no UFC 228, que acontece na semana que vem, dia 8 de setembro, lá em Dallas, Texas, Estados Unidos. A Jéssica vai enfrentar a Karolina Kowalkiewicz. O que você acha que essa luta representa pra Jéssica? A Jéssica, mesmo antes de aceitar essa luta, a gente já tava ali na expectativa que ela pudesse ser confirmada contra a Rose Namajunas, mas não aconteceu, né? O UFC quis que ela fizesse mais uma luta, ou não aconteceu por uma ideia da organização, ou talvez a Namajunas também é possível, né? Talvez ela não tenha aceitado enfrentar a brasileira. Mas enfim, o que você acha que essa luta representa? Você acha que é realmente o último passo da Jéssica pra chegar à chance pelo cinturão? Ou você acha que a Joanna Jedrzejczyk, que também, por mais que tenha perdido 2 vezes pra Namajunas, venceu na última luta, pode acabar tendo outra chance? O que você acha que acontece com a categoria? Tudo leva a crer que essa é a luta pra assinar a disputa de cinturão, tanto pra Jéssica quanto pra Karolina. Karolina principalmente porque já venceu a Namajunas, né? Seria uma revanche. Eu acho que pro UFC é até mais interessante botar essa revanche logo pelo cinturão. E a Jéssica vencendo também não tem pra onde ir, não tem pra onde correr. É a disputa do cinturão contra a Namajunas. Isso pra mim já tá decidido. Eu acho que dificilmente, embora não possa esperar muita coisa da UFC, né, em termos de sentido, mas eu acho que não tem muito o que fazer não. A Joanna, eu acho que ela tem que vencer mais uma, e mesmo sendo a Rose, eu acho que nem tão cedo o público quer assistir de novo Joanna e Rose Namajunas. Foram 2 lutas imediatas, né, uma depois da outra, acho que realmente não faz muito sentido. A Joanna, acho que o caminho pra Joanna talvez seja até a mudança de categoria, né? Já que vai abrir agora a nova campeã. Nova campeã não, né? Já tem a Montanha como campeã. A primeira defesa. Vai fazer a primeira defesa contra a Tchevchenko, e a Tchevchenko tem uma história contra a Joanna, né? Caso ela se torne campeã, já tem aí um caminho novo pra é de uma boa promoção, porque a Tchevchenko era meio que algoz da Joanna, né? No kickboxing. Eu acho que ela venceu muitas vezes a Joanna, e sempre falavam dessa luta no UFC, só que a Tchevchenko eu acho que não conseguiria baixar pra 5-2. Mas, cara, caso a Rose Namajunas perca o cinturão, acho que a Joanna pode sim lutar pelo cinturão novamente, vencendo mais uma luta. Eu acho que o problema é se a Namajunas continuar campeã, por conta desse casamento já ter acontecido 2 vezes. Mas se a Joanna continuar a ficar no 5-2, ela tem chance sim de recuperar o cinturão. Acho que não é necessário ela subir pro 5-7 agora não. Agora, Fábio, a gente falou aí da Jéssica, né, que vai lutar no UFC 228, mas eu queria falar também da luta principal desse UFC 228. A gente vai ter aí o Tyron Woodley fazendo mais uma defesa de título. Se eu não me engano, ele busca a 4ª defesa de cinturão, vai enfrentar o Darren Till. Darren Till, que entrou nessa meio que uma pressão meio descabida do UFC, né? O Colby Covington se tornou campeão interino contra o Rafael dos Anjos, teve muitos méritos, mas o UFC inventou, definiu que essa luta tinha que acontecer agora, então como o Colby não estava pronto, Darren Till acabou pulando na frente. O que você acha dessa luta? Qual a análise que você faz dessa luta em relação ao estilo dos dois, né? O Tyron Woodley é um campeão, tá querendo fazer mais uma defesa de título, e o Darren Till se fez um nome expressivo na categoria, vem de vitórias muito expressivas, mas na última luta acabou tendo aquele problema com corte de peso. O cara chegou até a ficar sem visão, né? Com a visão embaçada por conta da desidratação. Um vídeo que foi muito sério aí que circulou nas redes sociais. Mas enfim, como é que você vê esse encontro aí entre o Tyron Woodley e o Darren Till? Em termos de casamento de luta, é excelente. Eu acho que até
até mais legal que Tyron Woodley e Colby Covington. Tirando esse fato do Darren Till meio que ter caído de paraquedas, né? Mas é uma luta que empolga, que eu tô bastante interessado pra assistir. E que eu acho o Woodley um pouco favorito porque ele é mais completo, né? Ele consegue evitar o adversário. Isso ele fez com o Rob Lawler, com o Demian. E o Darren Till vai pra trocar, né? Ele é muito bom no Muay Thai. E nas letras frias eu apostaria no antijogo do Woodley, né? Distância, se der botar pra baixo. Eu não vejo o Till chegando muito a encostar no Tyron Woodley, né? Botar aqueles golpes que ele gosta pra derrubar mesmo. Mas é uma luta que eu quero assistir. O Darren Till deu até uma entrevista essa semana lá em Las Vegas, dizendo que muitas vezes a gente olha pro Woodley e só vê, tipo, a qualidade dele no wrestling, a mão pesada, mas que uma das grandes virtudes do Woodley é a inteligência, ele é um cara estratégico. Você consegue enxergar o Woodley como esse cara, tipo, independente do estilo dele, ele é um cara que sempre chega com uma estratégia e consegue fazer diante dos rivais dele? Sim, ele já provou isso, vencendo caras bons em pé, como o Rob Lawler, o Stephen Thompson. O próprio Demian. Não, o Demian já tentou derrubar e ele fez uma estratégia inteligente. Ele se sai bem contra lutadores com as mais variadas características. Eu acho ele muito inteligente, sim. E pra mim seria uma surpresa o Darren Till vencer. Só que o Darren Till a gente não pode subestimar muito, né? Que ele tem aquele estilo que ele pode nocautear o cara a qualquer momento. Mas se tivesse que apostar, eu aposto numa vitória do Woodley trabalhando com inteligência, levando até o 5º round daquele estilo dele mesmo de... Resumindo, uma luta chata, né? Como foi contra o Thompson, né? Eu tô contigo. Eu também tô tratando o Woodley como favorito. Mas por mérito dele, né? Sim, claro. Mas eu também acho que o Darren Till tem qualidades e o Darren Till, ele tá com um brilho diferente, né, cara? Essa coisa de ser confiante, de falar que vai fazer e acaba fazendo. Ele conseguiu isso nas últimas lutas e tá mandando muito bem, então acho que ele pode acabar surpreendendo também. Agora, Fábio, outro nome brasileiro que eu queria comentar aqui no nosso podcast é o nome do Paulo Borrachinha. A gente teve o Paulo Borrachinha aqui no Rio de Janeiro. O Paulo Borrachinha estava agendado para enfrentar o Yoel Romero no UFC 230 em novembro. A luta não vai mais acontecer, não nessa data, né? Segundo o Borrachinha, a previsão é que a luta aconteça em janeiro. O Borrachinha jogou aquela história no ar de que o Romero tá meio que enrolando, quem sabe tá até com medo de enfrentá-lo, por isso pediu mais tempo para se preparar e tudo mais. A gente sabe que é complicado entender que o que fez essa luta assediada foi medo, né? E o Yoel Romero é um top da categoria. Pra mim, ele obviamente não queria enfrentar Borrachinha, não por medo, porque pra ele essa luta não acrescenta muito, né? Ele tem meio que a obrigação de vencer e se ele perder, ele vai despencar na divisão. Mas pra você, por que você acha que essa luta acabou sendo adiada? É legítima essa lesão? Você também concorda que essa enrolação do Romero é mais por ele estar indo contra a sua vontade de enfrentar o Borrachinha? Medo a gente não pode dizer, né? Porque o cara, 41 anos fazendo o que faz, brigando de igual pra igual, como ele fez com o Jacaré, com o Whittaker 2 vezes, né? Não dá pra falar que o cara tem medo de alguém. Mas ele pode ter um receio sim da situação que ele pode ficar caso ele perca, que ele vai pra segunda derrota seguida. Ele é o primeiro do ranking, o Borrachinha é o 8º, imagina perder pro 8º, quanto tu vai cair. E o Borrachinha é novo, ele tá com medo de virar uma escada. Não é medo de apanhar, é medo de perder, né? Medo do que o resultado da luta pode gerar pra ele. Não é aquele medo de outro homem, é o medo da situação mesmo. Isso pode acontecer sim, eu não duvido que seja isso. Um certo receio de perder a luta e ter que começar do zero de novo. E Fábio, como é que você avalia o estilo do Borrachinha? O Borrachinha é um cara que já tá despontando aí como um astro brasileiro, um novo astro brasileiro, que mais do que as vitórias que ele tem conquistado dentro do octógono, que até agora foram 4 e as 4 por nocaute. Eu acho que pesa muito também a personalidade do Borrachinha, né? O modo que ele fala. Ele sempre rende boas entrevistas, sempre sabe muito bem o que falar na hora certa. Como é que você avalia o estilo dele? Porque, por um lado, ele já conseguiu aí uma legião de fãs, né? Ele tem muitos fãs já. A gente pode ver isso pelos vídeos na internet, o número de visualizações que os vídeos do Borrachinha têm. Acho que você deve até notar também a notícia no PVT, quando é do Borrachinha, de repente a audiência é maior do que outras, enfim. Mas como é que você avalia esse estilo dele? Porque tem um lado bom, né? Que muita gente gosta de ver, esse cara confiante, esse cara que promete ser a nova cara do MMA brasileiro. Mas tem um lado ruim também, né? Muita gente entende isso como arrogância e acaba torcendo contra. Mas que forma você avalia o estilo do Borrachinha? Eu acabei de subir uma parte do vídeo que a gente
gravou ontem com ele e a maioria dos comentários no YouTube era realmente sobre como o Borrachinha estava mudando, né? Eles estão começando a levar algumas pessoas, né? Essa confiança como se fosse uma arrogância e que realmente é difícil separar. Você não consegue dividir essa linha, né? Será que ele é muito confiante ou ele é arrogante? Só quem convive com ele mesmo sabe. Mas realmente é um estilo diferente, é um estilo que tá na moda, né? E os atuais grandes personagens das categorias, muito do que eles estão colhendo é por serem assim, terem personalidade, por fazerem mais do que lutar. Tá certo. Eu acho que ele tá fazendo tudo muito certinho e, assim, se ele continuar cumprindo as coisas dentro do octógono, ele tem tudo pra ser um astro aí, sem nem de que tamanho. Não vou comparar ele aos astros que a gente já viu no MMA, né, como Anderson Silva, Vitor Belfort, José Aldo. Eu acho que esses caras não tem comparação com nenhum outro, mas eu acho que pode ser uma nova geração de astro aí, que é o que a gente tá precisando no momento, né, nessa fase aí sem muitos campeões. Eu acho que um novo astro, um cara que possa levar uma legião de fãs pro MMA, eu acho que ajudaria bastante. Pra gente finalizando o nosso papo, queria falar sobre a super luta feminina que foi confirmada, enfim, pelo Dana White na semana passada. A organização ainda não anunciou oficialmente, né, mas a gente tem a declaração do Dana White de que no dia 29 de dezembro, o UFC 232 em Las Vegas terá como luta principal a super luta entre a Cris Cyborg e a Amanda Nunes. A luta vai ser pelo título peso-pena feminino, que significa que a Cris é que vai botar o cinturão em jogo e não a Amanda. E a Amanda vai ter a chance aí de se tornar uma super campeã, acumular o cinturão peso-galo feminino e quem sabe aí conquistar o título peso-pena. O que representa pra você a confirmação dessa super luta? É claro que são duas brasileiras, ninguém gosta de ver duas brasileiras se enfrentando, mas são duas brasileiras de maior nível possível. Atualmente eu acho que é a maior luta possível a ser feita no MMA feminino. Acho que também tem alguns pontos favoráveis, né? O nome do Brasil vai estar no topo quando essa luta for bem promovida. Como é que você avalia a confirmação dessa luta, Fábio? É uma super luta moderna, né? Dessas que há um tempo a gente não imaginaria, porque não faz sentido, né? Um campeão subir pra lutar com o outro. E começou a ficar muito comum isso. E no MMA feminino, eu me arrisco a dizer que pode ser a maior luta de todos os tempos, né? Seria a Ronda e Cris, que não aconteceu, mas em termos de promoção, o UFC tem tudo pra dar um show e fazer dessa, se eles estiverem empenhados, né? A maior luta de todos os tempos entre mulheres. E pro Brasil é ótimo, né? Que são duas brasileiras. Exatamente. E é claro, né? Segundo as casas de apostas, a Cris é a favorita. Eu até acho que você concorda com isso, eu concordo com isso, mas de alguma forma existe algum outro nome que seja tão ameaçador ao reinado da Cris do que o da Amanda Nunes? Eu acho que não, né? Não tem, mas mesmo a Amanda sendo a maior ameaça à Cris, uma vitória assim da Amanda pra mim seria uma grande zebra. Sem dúvida. Ainda assim não é tão ameaça, né? Não é. Ela é porque ela é campeã da categoria de baixo, né? Porque realmente não existe uma mulher que entre, nem como favorita, mas que possa empatar uma aposta, né? Tinha a Holly Holm, por ser muito boa, ser multicampeã no boxe e ter evoluído a parte de kickboxing nos últimos tempos, mas mesmo assim a gente viu que a Cris Cyborg ganhou como quis. Essa super luta foi confirmada, então você acha que de alguma forma isso significa que a Kathleen Vieira vai acabar fazendo uma disputa pelo título interino contra a Holly Holm? Acho que faz sentido, né? Faz sentido, ainda mais por ela ter saído agora da luta que estava programada no UFC São Paulo. Sempre quando surgem algumas lutas, sabe, alguns determinados lutadores, a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, será que vem alguma coisa aí diferente? E pode ser sim, cara. Eu acho que o UFC vai botar um cinturão interino enquanto a Amanda enfrenta a Cris Cyborg, sim, e nada mais justo que a Kathleen disputar. Maravilha, Fábio. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez por participar do nosso podcast. É sempre um prazer ter a sua participação com a gente, sempre contribuindo aí com o melhor do mundo das lutas. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite sempre, Coutinho, qualquer coisa é só chamar, hein? Então tá aí, esse foi o Leonardo Fabbri, repórter do Portal do Vale Tudo, que nos ajudou a falar aí sobre o melhor do mundo das lutas. Muito obrigado pela sua audiência, espero que vocês tenham gostado de mais uma edição do podcast MMA Ganhador e eu volto na semana que vem. Até lá!